Falando em Lula, a Advocacia Geral da União divulgou nota em que defende o procurador da República, Deltan Dallagnol, da ação promovida pelo ex-presidente. O petista está pedindo indenização de R$1 milhão por danos morais devido à entrevista, aquela entrevista coletiva do ano passado, em que o procurador atribui ao ex-presidente o papel de comandante máximo da organização criminosa que atua na Petrobras. A AGU apontou que a denúncia contra Lula obedeceu ao princípio constitucional da publicidade. Como é que você vê essa questão, Andreasa? Belíssima reação. Houve também o questionamento da parte da defesa do Lula sobre se o Deltan poderia ser defendido pela AGU. Restou claro que poderia, faz parte dos seus direitos. E é isso, vamos ser claros. O Lula, a atividade do Lula recente tem consistido em boa parte em cercear a liberdade, a independência das instituições. Ele já está respondendo ao processo, inclusive fez o depoimento como réu por ter tentado atrapalhar uma investigação e agora não há outra finalidade nessa ação do que tentar melar a independência do Ministério Público. É importante dizer que esse senhor se considera um grande democrata. Diz que lutou pela democracia, que conquistou a democracia, que construiu a democracia, que em seu governo as instituições foram valorizadas, mas desde que, se isso for verdade, e é bastante questionável, desde que deixou o governo, outra coisa não tem feito do que, a título de autodefesa, tentar tutelar, atrapalhar o funcionamento das instituições. Vamos lembrar do Bessias. É exatamente isso. Bessias, cuja triste figura fez aniversário ontem, né? Aquele episódio completou um ano ontem. Amanhã a Lava Jato completa 3 anos. E essa ação deles contra o Deltan Dallagnol, ela é insidiosa. O Ministério Público tem o dever de fazer o que está fazendo, que é investigar. O Ministério Público é o órgão do sistema judiciário brasileiro encarregado da acusação e de defender os cidadãos. Portanto, o doutor Deltan Dallagnol está fazendo exatamente o que é o papel dele. E eles seguem repisando uma mentira, que ele disse que não tem provas e sim convicções. Essa frase não existiu nessa entrevista. E num vídeo que está no mesmo Facebook do Lula, o defensor dele, o Cristiano Zanin, faz um vídeo ali para dizer que na espalhafatosa coletiva do PowerPoint, depois dessa espalhafatosa coletiva, Deltan Dallagnol não apareceu em nenhuma das audiências realizadas, portanto, demonstrou não estar interessado em provas, mas apenas nas suas convicções, repisando uma frase que é inventada, que não aconteceu. Ou seja, eles lidam com aquela máxima do nazismo de que uma mentira repetida 200 vezes vira verdade, só que não vira só uma mentira repetida 200 vezes. Concorda, Madureira? Não, concordo e observo o seguinte, a defesa do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula, os acólitos do ex-presidente Lula, eles não fazem outra coisa senão atacar aqueles que estão defendendo os interesses do Estado e do povo brasileiro, e atacando mesmo instituições, e em nenhum momento se preocupam em mostrar nenhuma evidência de inocência daquilo em que o ex-presidente é acusado. Isso que já está ficando até chato, porque anteontem eu falei isso, ontem eu falei isso, hoje mais uma vez estou falando os advogados do Lula, o Lula, os apoiadores do Lula, em nenhum momento apresentam nenhuma contraprova, nenhuma evidência de que o ex-presidente Lula seja inocente daquilo que ele é acusado. E ele é acusado de lavagem de dinheiro, de formação de quadrilha, de corrupção, não é nenhum crime político. Os crimes dele são crimes de criminoso comum. É isso que acontece, ele não é nem sequer crime, não é crime político, é um crime de bandido mesmo. É crime de bandido. E ele em nenhum momento apresenta nenhuma contraprova, mesmo porque não tem. Porque não tem. Eu só quero lembrar o seguinte, pessoal. O Lula é evidente que estava por trás do mensalão também. Vamos nos lembrar do mensalão.
né? No auge do mensalão, em que ele fez lá aquele meia-culpa, que foi enganado, o perigo, o problema de nós brasileiros é que nós temos pouca memória. Né? O Lula já engendrava tudo isso na época do mensalão. O que a gente está vendo hoje nada mais é do que ele está sendo confrontado com o que ele fez em todo o tempo em que esteve no poder. E ontem na Avenida Paulista... Não podemos deixar enganar. Ontem aqui na Avenida Paulista, mais um discurso que falseia várias informações, o Lula diz o seguinte: o Temer está desmontando a indústria naval, da construção civil e de óleo e gás, porque não sabe governar, só sabe vender. Vamos pensar, a indústria naval... A gente está vendo a investigação dos escândalos da era Lula e Dilma, que foi, na verdade, construção de estaleiros, de navios sonda, a título de propina pesada na Petrobras. Indústria da construção, todas as empreiteiras do país os empreiteiros estão com tornozeleira eletrônica ou presos porque praticaram um esquema de corrupção cartelizada nos governos Lula e Dilma, pagando propina para o PT se perpetuar no poder. Indústria de óleo e gás, a gente não precisa dizer, né? Petrobras. Olha o que aconteceu com a Petrobras no governo do PT. Então o Lula é um fanfarrão. Vir dizer que o Temer está desmontando algo que ruiu de podre e carcomido pela corrupção no governo dele e da Dilma, pelo amor de Deus, né? E aliás, se tem uma coisa que nesse momento funciona no Brasil, infelizmente demorará anos para que resulte, é a gestão da Petrobras. É preciso elogiar as coisas que vão bem. A Petrobras tem hoje uma gestão. É a empresa de óleo e gás, é a petroleira mais endividada do mundo. Mais endividada do mundo. Culpa deles, dos petistas. 100 bilhões de dólares. O processo de reconstrução é muito lento. Operacionalmente, que também foi dilapidada pela gestão de conteúdo nacional, aquele nacionalismo tosco do Gabriele, do Lula, da Dilma, as coisas já começam a andar. Agora, a Petrobras realmente, para poder sobreviver, pagar suas dívidas, para retomar o investimento e a credibilidade, precisa vender ativos, precisa enxugar, precisa diminuir, é normal. É assim que se administra uma empresa. Aliás, é assim que se administra um país. Então é claro que o Lula é um fanfarrão quando diz isso. O problema é outro, Vera e ouvinte, é que há ainda uma parcela consistente da população que acredita no que ele diz. Cada vez menor, Andreasa. Ontem eu andei aqui na Paulista, na hora do comício dele. Eu estava ali atrás, num restaurante na Augusta, que é muito perto, e estava fácil de andar, não tinha tumulto, estava tranquilo. E ele falou para uma meia dúzia de gatos pingados ali, tá? Posso falar? Pode. Vai lá. Posso falar? Claro. Não. Via-se claramente que estava lá eram sindicalistas, pessoas ligadas a movimentos ditos, movimentos populares, a militância engajada. Não havia, desculpa, Andreasa, mas não havia, se você observar as fotos, as imagens, não havia o povo brasileiro, a sociedade brasileira não compareceu. Compareceu aqueles que têm seus interesses pessoais vinculados, né, à impunidade a impunidade contra essa corrupção toda, essa roubalheira toda, a impunidade contra essa ingerência, contra essa má gestão do patrimônio público. Não tinha ali representantes do povo brasileiro, mesmo porque, né, você em dia de trabalho, é muito difícil você mobilizar realmente o cidadão comum para se manifestar. Essa é que me parece a coisa clara dessa manifestação. Foi uma manifestação de claque. E essa claque do Lula, como eu já disse, é isso. 30%, 20%, vai existir sempre.